Então, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores vereadores, aos nossos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião. Esta é a nossa reunião número 9 do mandato de 2025-2029. Eu vou distribuir o resumo diário de tesouraria, como habitual. Senhor vereador, dando nota de que ao dia de ontem, ao dia de terça-feira, dia 9/6, havia um total de disponibilidades de tesouraria de 3.879.831,55 €. Dou agora início ao período antes da ordem do dia. Tem a palavra os senhores vereadores para as intervenções que queiram efetuar. O Sr. Vereador Mário Pereira tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimentos também os funcionários do município, o público que possa assistir à reunião em casa. Portanto, tinha duas questões para este período antes da ordem do dia. Tem a ver com a necessidade premente de algum arranjo e, sobretudo, ao nível da pintura de dois edifícios municipais. Um deles é o quartel dos bombeiros, até uma situação também enfim, a necessidade já existe há algum tempo, inclusivamente as letras que identificam o quartel dos bombeiros a partir da Estrada Nacional da 118 já não estão colocadas há algum tempo. Portanto, aquele edifício todo ele, enfim, nós sabemos, precisa de intervenção, mas neste caso, ao nível da fachada exterior, era talvez mais urgente ainda dar uma pintura, arranjar, colocar as letras, etc. Depois também, tanto o quartel dos bombeiros e a sede da Sociedade Filarmónica Alpiarcense, 1º de dezembro, evidentemente. Depois, um outro edifício que também tem necessidade de uma intervenção urgente, sobretudo tendo em conta que valoriza todo aquele espaço da Casa dos Patudos e no momento em que, e muito bem, a Câmara Municipal candidatou a Casa dos Patudos a este concurso das novas 7 maravilhas de Portugal, que é o edifício polivalente, aquele edifício do auditório, que também tem problemas, sabemos também de origem, que tem a ver com a opção, na altura que foi tomada, de manter aquele tijolo, enfim, que tem muitos fungos e, portanto, durante este tempo todo tem estado a expulsar matéria e que obriga a que, com alguma frequência, seja recuperada a pintura e, portanto, está numa dessas fases já há um tempo. Aquele vermelho do tijolo está a sobressair por todo o edifício e também a própria cobertura. Aquilo é um material rugoso que mantém ali o pó e a sujidade e, portanto, também precisa eventualmente de uma lavagem da cobertura, portanto, daquele telhado do auditório. Portanto, eram estas as duas questões que eu tinha para colocar neste período antes da ordem do dia. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, se faz favor, tem a palavra. Muito boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, não posso deixar de lamentar o estado em que está o novo jardim do novo centro de saúde. O novo jardim que ainda não foi inaugurado e que eu aqui há umas reuniões atrás perguntei quando do auto de recepção provisória se não cortavam, portanto, se iam receber a obra porque nessa altura tinha as ervas muito grandes. Disseram-me, quando se inaugurar o centro de saúde, a empresa vai lá e vai arranjar o jardim.
As ervas já foram cortadas, penso que não foi pela empresa, no entanto, a relva está toda seca, tem uma série de árvores que estão mortas, ainda agora passei lá e estão 2 funcionárias a regar as árvores com uma mangueira. E eu gostaria de saber, portanto, a quem é que vão ser imputados estes custos, se é a empresa, se é o município que vai ter que suportar, mas que é muito desagradável até à vista ver, portanto, aquela relva toda queimada, toda seca completamente, e a maior parte das árvores também mortas. É só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Sr. Vereador, relativamente a... Eu dava nota neste período, aproveitava neste período antes da ordem do dia para dar nota de algo que até já tivemos aqui a oportunidade de falar antes, relativamente a uma questão que considero muito relevante. Nós, os municípios da Lesíria, celebraram hoje a escritura de constituição da empresa intermunicipal de transportes. É um marco importantíssimo para esta região, sobretudo para os municípios da Lesíria, que assumem aqui uma responsabilidade de providenciar um serviço público de transportes mais adequado àquilo que é a realidade e exigência que as nossas populações vão tendo, modernizado, com capacidade de ser menos poluente e, portanto, assinalámos hoje, por via da constituição da empresa, um momento que considero histórico na vida aqui da nossa região. Teremos a oportunidade de apresentar os primeiros autocarros, que foram adquiridos novos e são todos elétricos, são 16 autocarros, que estão já caracterizados com as cores da Lesíria e da própria empresa de transportes e que serão apresentados a todos no próximo dia 26, pelas 15 horas, no Jardim da Liberdade, em Santarém. A partir dessa altura, haverão condições, com o conjunto de outras medidas que já foram tomadas, designadamente a aquisição do edifício onde ficará assediada depois toda esta rede de transportes, e com as outras aquisições que estão em curso, bem como a negociação do acordo coletivo de empresa com os trabalhadores a contratar como motoristas para a mesma, ficará completo este ciclo que já vem de há uns anos a esta parte e que, no fundo, materializa também um sonho e a vontade não só dos autarcas, que ao longo dos anos estiveram com esta solução, mas também das populações em verem um serviço que esteja mais adequado a servi-las, dados também os novos desafios que nós temos de mobilidade, quer aqui na nossa região, quer no país. Portanto, dar esta nota é um dia feliz para o município de Alpiarça e para os municípios da Lesíria do Tejo, e estamos convencidos que iniciamos aqui um período muito importante na nossa vida coletiva. Depois, respondendo às questões que os senhores vereadores colocaram, relativamente a estes 2 edifícios, há mais alguns edifícios públicos que carecem de uma intervenção de manutenção. Como sabem, estas manutenções não são feitas com muita regularidade, dado a dimensão do valor que é necessário para as fazer. Mas, de todo o modo, dar a seguinte nota: nós estamos a aguardar, no âmbito ainda do quadro comunitário no 2030, da possibilidade de haver aqui um incentivo exatamente a fazermos melhorias nos quartéis de bombeiros, portanto, nos acortelamentos dos nossos bombeiros. A ideia é que venha a haver ainda a capacidade de termos algumas verbas destinadas a este efeito, mas, de todo o modo,
nós já fizemos a certificação energética do edifício, de todo o edifício, de maneira a termos condições para seguir uma de duas vias, ou esta via, ou eventualmente a via da eficiência energética, que nos permitirá não só pintar o edifício, mas também fazer uma mudança de tudo o que são caixilharias, introduzir a iluminação também toda já mais eficiente. E, portanto, a nossa perspectiva é que ainda neste quadro comunitário de apoio tenhamos condições para, por uma destas vias, conseguirmos avançar. Neste momento, no âmbito do financiamento que temos para as infraestruturas no que diz respeito à eficiência energética, nós temos até ao fim do mês a candidatura apresentada na CCDR Alentejo para a intervenção nas piscinas municipais. Portanto, optámos entre os dois edifícios, dado que a intervenção nas piscinas era bastante robusta, porque tem a ver também com o aquecimento, com as máquinas de aquecimento dos tanques e com o ar dentro da própria unidade e, portanto, fizemos esta opção, teríamos que escolher um edifício para candidatar e escolhemos as piscinas municipais. E, entretanto, pensamos que ainda assim, no âmbito da eficiência energética, ainda pode haver algum incentivo também. Relativamente ao edifício, ao auditório da Casa dos Patudos, estas opções, nós, enfim, temos uma preocupação, todos nós, julgo eu, temos sempre a preocupação de garantir que mantemos uma traça que seja original ou que reproduza a original, que tenha atenção aos materiais e no fundo, a perspectiva de manutenção de alguma perspectiva histórica relativamente aos edifícios, mas, como sabem, isto depois tem um custo e o custo é bastante elevado. De todo modo, nós, como sabem, também estamos a procurar integrar a Casa dos Patudos na rede portuguesa de museus, o que nos daria aqui alguma capacidade de nós encontrarmos financiamento junto do Estado Central, coisa que neste momento, dado tratar-se de um museu municipal não integrado na rede, nós, como sabem, está-nos vedada essa possibilidade de acedermos neste caso, a incentivos financeiros por parte do Estado Central. A nossa perspectiva é, de facto, avançarmos com algumas intervenções na casa, sobretudo manutenção, relativamente a áreas ou zonas que estão mais carenciadas, designadamente, ou porque toda a parte da caixilharia das janelas e das portas, como sabem, é de madeira, está muito envelhecida. Nós ainda estamos à espera que, da parte do Instituto do Património, nos esclareçam da possibilidade de mudar aquele material por outro material mais moderno e que seja mais eficiente, mas teremos que esperar essa autorização, que não sabemos se virá se não, ou seja, se estamos obrigados a manter toda a estrutura em madeira. De qualquer maneira, nós fizemos um levantamento e temos um levantamento já preparado das zonas da casa que carecem de uma intervenção mais rápida e portanto, vamos elencar também algumas questões relativamente ao auditório que possam depois aqui integrar uma candidatura. Portanto, relativamente a estes dois edifícios que nos preocupam naturalmente. Relativamente ao jardim do Centro de Saúde, Sra. Vereadora, aquilo não há ali relva, não foi posta ali nenhuma relva. Aquilo aliás, os senhores também devem conhecer, porque também foi uma solução que foi adotada noutros sítios. Supostamente, aquele jardim é o tão famoso prado, que é sempre aquela alternativa que nos vão convencendo relativamente à sustentabilidade, para não se gastar tanta água, para não ter tanta manutenção, e, portanto, o jardim é prado, não tem relva nenhuma. Tem sido, ao longo do tempo, feita uma manutenção mínima com os nossos meios, com os meios do município, regando aquelas áreas do prado. O que é que acontece? Aquilo não tem uma instalação de rega, como se optou pelo prado, não haveria necessidade de colocar uma instalação de rega, e, portanto, nós neste momento, dado o calor que está, o sol que está e o facto de terem as árvores, nós falámos com a empresa substituirá as árvores que estão mortas e colocará árvores novas.
Relativamente à manutenção do prado, nós é que a temos feito, mas eu devo-lhe dizer que a mim também não me agrada rigorosamente nada, sobretudo porque se a previsão era que nós íamos ter que regar aquele prado, então tínhamos gasto mais algum dinheiro e tínhamos lá posto, ouça, não posso estar mais de acordo, já tive essa conversa com os meus vereadores, já tive essa conversa com o Serviço de Obras. As coisas não são sempre feitas exatamente como nós queremos, às vezes têm outras nuances e, portanto, a questão é, não me agrada que, ficando, obviamente, o jardim ou aquele espaço verde a cargo do município, que ele depois acabe por ter, quer dizer, não se gasta em água, mas acaba por se gastar em meios, porque é preciso as pessoas andarem lá tempos sem fim. Nas zonas do país, o prado mantinha-se nem mais. Agora aqui por isso E bem poucas agora. E bem poucas, muito poucas, não Talvez nesta em altura. França. Portanto, esta questão do prado é uma questão muito atrativa do ponto de vista financeiro, porque supostamente estamos a falar de um jardim de baixa manutenção, mas depois nós queremos ver as coisas bonitas e o resultado é... Pronto, o resultado é exatamente, pronto, mas... também não é uma situação que me agrade especialmente e, portanto, nós provavelmente teremos que encontrar para ali uma outra solução. Uma das soluções é nós estamos a implementar, eu já tinha pensado sobre isto e já tinha falado disto até ao nível da própria CIMLT, nós estamos a avançar no âmbito da CIMLT com um sistema de monitorização da qualidade do ar, da quantidade de água com que regamos, no âmbito da própria comunidade. Há um projeto que está a fazer a monitorização de todas essas coisas e nós verificaremos que tipo de capacidade é que temos de colocar ali meios que nos permitam que o jardim esteja mais verde durante o resto do ano. Sendo certo que eu evitarei, de todas as formas que puder, estarmos a usar água canalizada para regar jardins. Nós já procurámos eliminar isso na maior parte das situações que existiam, e eram muitas, e gastava-se muita água, e nós neste momento, com todos os constrangimentos que temos, portanto, teremos que encontrar alternativas que não sobrecarreguem o consumo de água da rede, que é a água tratada, que é mais cara e, portanto, que não se justifica que esteja a ser gasta em regar jardins, até porque no pico do verão é quase impossível manter os jardins a regar com água da rede sem que a água falte depois nas torneiras da casa das pessoas e, portanto, nesse aspecto teremos que encontrar uma solução que seja condizente com estes princípios, que é privilegiarmos o abastecimento de água para as pessoas e procurarmos alternativas para poder regar os espaços públicos que, como bem sabemos, precisam de água. Muito bem, então eu entrava ainda no período antes da ordem do dia, e porque o assunto não está, eu depois vou fazer chegar aos senhores vereadores o parecer que nós pedimos, já aproveitando a ordem do dia, porque como o assunto também foi levantado por vós, acho que é importante. Eu vou-vos fazer chegar o parecer que veio. Nós não colocámos nenhuma questão porque estávamos à espera. Exatamente, mas por isso é que eu estou a dar notícia, porque já temos o parecer e, portanto, o parecer vai no sentido. Eu depois mando para que possam analisar, mas fundamentalmente o parecer faz uma distinção entre aquilo que foi o caso do Tribunal de Contas e de Tomar e de outros municípios e esta situação em concreto. E, no fundo, o que nos diz é que nós podemos e devemos fazer o protocolo. Aquilo que devemos cuidadosamente garantir é que não há duplicação de financiamentos. O único problema que se coloca é a questão da duplicação dos financiamentos. Ou seja, o Tribunal de Contas está preocupado se os nossos bombeiros recebem um subsídio de refeição da Câmara, recebem outro subsídio de refeição do DECIR e recebem depois comida gratuita quando nós fazemos as requisições para que nos dias de estarem... Pronto. Essa é a única questão que se coloca aqui, fundamentalmente. E, portanto, nós temos, ao longo dos anos, o que temos feito é nós temos escrutinado tudo aquilo que são os pedidos de despesa que vêm da Associação Cultural para os respectivos... Nós fazemos, como sabem, fazemos a transferência para a Associação e depois a Associação faz para os seus membros, certo?
Pronto, aquilo que os juristas nos indicam é que aquilo que nós devemos de garantir é que, quer na nossa deliberação, quer no texto do protocolo, resulta claro que não pode haver duplicação de financiamentos e, portanto, nós podemos fazer através do protocolo, fazer a transferência dos valores sem qualquer tipo de problema, sem estarmos a incorrer em nenhuma ilegalidade. Aquilo que é preciso que fique claro é que estes montantes que são transferidos têm que ser aplicados garantindo que não são duplicados para nenhum seja para os voluntários, seja para os profissionais. Portanto, aí não há distinção. Independentemente de eles receberem, se tiverem refeições durante uma semana inteira gratuitas, que são fornecidas pelo próprio município, não devem receber os subsídios respectivos. Depois há aqui uma outra questão que tem a ver com o pequeno almoço ou jantar. E aí podem ser, estas transferências podem ser aplicadas nessas refeições, uma vez que aquilo que está protocolado é nós garantirmos o pagamento do almoço. Pronto. E, portanto, haver verbas a mais transferidas ou eles mandarem para cá um elemento a dizer-nos exatamente, nós fornecemos, os bombeiros estiveram e mesmo que tenham estado operacionais desde a manhã até à noite e tenham que ter tomado pequeno almoço ou jantar, esses montantes têm enquadramento. Portanto, aquilo que eu propunha era que nós, na próxima reunião, já com uma cláusulazinha colocada no protocolo, só para deixar isto transparente, trouxéssemos o protocolo para depois podermos fazer... Mas nós vamos mandar o parecer para... Sim, eu pedia depois que fosse enviado aos senhores vereadores. Há aqui um pequeno lapso de português, mas eu depois vejo com a doutora Carla para ser corrigido. É uma coisa aqui na capa, não é dentro do parecer. É sobre a questão, todo o parecer vem bem dirigido, mas a questão está mal colocada porque fala da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Mas depois a seguir já fala da todo o resto fala, é só esta linha, eu percebi, porque todo o resto remete sempre para os corpos de bombeiros municipais, repete para a Associação Cultural, pronto. É só para não, escusa de ir com erro, que não faz grande sentido. Mas, de resto, parece-me que há uma análise feita também àquilo que foi a situação de Tomar e, portanto, há uma separação das situações. De todo o modo, também se valoriza aqui aquilo que o Tribunal de Contas produziu em termos de decisão relativamente àquela matéria. Acho que é importante que os seus vereadores vejam. Pronto. Pronto, porque fundamentalmente isto destina aos voluntários e, portanto, em princípio não há nunca esta possibilidade, mas à cautela também não custa nada o protocolo ser mais específico e ter lá de facto numa das alíneas que estes montantes não podem ser duplicados em termos depois de outros pagamentos. Muito bem, isto era só para também vos dar nota disto, porque o parecer também chegou hoje ou ontem, salvo eu, hoje, acho que ainda eu acho que foi hoje, no dia 9, pronto. Eu só ouvi hoje, por isso é que estou a dizer. Muito bem, então entramos na nossa ordem do dia. O ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 28 de maio de 2026, que vem para deliberação. Os senhores vereadores, não há alguma... Não há? Então... Não, eu tinha só aqui só uma questão que não tem relevância quase nenhuma, mas que eu acho que é melhor alterar, porque isto é um documento formal e onde é que é? Isto em papel eu tenho logo à minha frente e aqui não. Não, tens isso em papel. Não, mas eu tinha era teria apontado. O apontamento. Já sei, é na página 7 de 12, aqui mais ou menos a meio, quando diz, a meio não, é no segundo parágrafo, o uso da palavra o Sr. Vereador da CDU, é óbvio, não tenho, é óbvio que só há um da CDU, vereador, e eu percebo que isto é para não repetir sempre
mas acho que é a única situação em que não aparece o nome respectivo. Ok. Portanto, não é, pode aparecer na mesma que é da CDU, muito bem, mas o vereador Vereador com o Mário nome. Pereira. Daqui a uns anos tem que ir lá atrás ver. Quem era o vereador? É uma questão formal, Na mesma aparece ata há de sempre. estar, na mesma ata há de estar, mas Está, portanto, e acho que é óbvio, é evidente, mas é uma como há questão. uma formalidade, assim Muito como bem. E depois havia aqui só já perto do final da ata, tem a ver com as atividades de verão. Portanto, é o último parágrafo, o penúltimo, da página 11, o Sr. Vereador, também aqui também aparece a mesma coisa. Reiterou a posição assumida em anos anteriores, portanto, a posição assumida pela CDU, defendendo que estas atividades devem ser organizadas diretamente pelo município. Portanto, eu aqui disse, considerou que a solução adotada representa uma transferência de responsabilidades municipais. Eu disse mais coisas relativamente aos valores que balizavam os eventuais apoios do município, mas pronto, tudo bem, também não é por aí. Mas era só queria que ficasse aqui, se não se importarem, porque eu referi que era uma espécie de privatização dos serviços. Portanto, é óbvio que entre aspas, não é? Mas queria que essa expressão ficasse aqui, considerou que a solução adotada representa como que uma privatização dos serviços, ou seja, uma transferência de responsabilidades municipais para entidades terceiras, tal. Portanto, era só isso. A questão depois isto, talvez, exato, como eu estou aqui a referir, na terceira linha deste parágrafo, representa como que uma privatização dos serviços, ou seja, uma transferência de responsabilidades municipais para entidades terceiras. Pronto. muito bem. Então, tomou nota, doutora Carla? Obrigada. Então, sendo assim, nós com as propostas de alteração feitas pelo Sr. Vereador Mário Pereira, vamos votar a ata da reunião do dia 29 de maio. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a proposta das atividades de apoio à família, férias de verão, prolongamento do mês de agosto. Como é habitual, nós asseguramos, o município assegura estas atividades durante o mês de julho e depois há a proposta de que para também conseguir, digamos que dar resposta às necessidades das famílias, há aqui o prolongamento de assegurar estas atividades durante a primeira quinzena de agosto. Estamos a falar do período de 13 a 14 de agosto, sendo no mesmo espaço físico, com os recursos humanos adequados e, portanto, nós asseguraremos este serviço. De notar que, relativamente ao entendimento do agrupamento, esta interrupção não é uma interrupção letiva, também dada a organização por semestres, penso eu, que tem sido considerada, e, portanto, há necessidade de nós assegurarmos não só o período que já assegurámos, mas prolongarmos durante a primeira quinzena. E, portanto, é essa a proposta que vem, é para nós deliberarmos aprovar a proposta de atividades de apoio à família e férias de verão, prolongamento na primeira quinzena do mês de agosto. Não sei se há alguma questão sobre isto. Nós estamos de acordo, havendo a manifestação de interesse, não é? Portanto, a necessidade por parte das famílias, é de facto fundamental que a Câmara tenha capacidade de resposta a este nível, portanto, daí nós estarmos em acordo com este prolongamento das atividades durante a primeira quinzena e nos termos em que nós achamos que este serviço deve ser prestado, ou seja, diretamente pelo município, pelos serviços do município, com os técnicos, com o seu pessoal, e, portanto, estamos de acordo. Há aqui só um aspecto que eu não tive a oportunidade
de confirmar. Portanto, isto remete, as tarifas remete para as que a Câmara aprovou e que são aplicadas nas outras interrupções às AEs. Aquelas que estão aprovadas para o ano Isto letivo foi para estas aplicado atividades. logo Já no foi? início do Sim, ano. exatamente. Pois, eu São não as me lembrava mesmas. de ter São exatamente que as eu não mesmas. tenho bem presentes, mas Sim. enfim, também. São as mesmas porque há atividades na Páscoa, no Natal. Pois, mas foi nessa aprovado logo altura. no início do ano. São aprovadas. Pois, ainda antes deste mandato. Pode ser alguma reunião que não tenha estado. Se calhar, pois, pode ter sido, eu não me lembro. Muito Pois. bem. Pronto, Então- mas, não, vamos votar favorável. Muito bem. Então, eu vou pôr o ponto 2 à votação. Atividades de apoio à família e férias de verão, prolongamento para o mês de agosto. Quem vota contra, quem se abstém, está o ponto aprovado por unanimidade. O ponto 3 é uma proposta de trabalhos amenos número 2, empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar da Alpiarça e Arranjos Exteriores. Nós depois teremos outra mais à frente, num ponto mais à frente, mas fundamentalmente esta em concreto diz respeito, aliás, como está nos documentos dos senhores vereadores, diz respeito, o montante de trabalhos amenos deste número 2 são 29.683,56 € e diz respeito a erros de medição detectados durante a execução da empreitada e a informação que nós recebemos posteriormente que alguns equipamentos, designadamente os switches, são coisas da informática, o terminal biométrico e o quiosque biométrico seriam fornecidos pela Unidade de Saúde Familiar. E, portanto, como estavam previstos na empreitada, são retirados estes e são considerados como trabalhos amenos. Neste caso, o auto é o número 2, havemos de ter depois mais à frente o auto número 1, num montante um bocadinho superior, que também tem a ver com os switches e, portanto, com os mesmos equipamentos. Este é que é o superior, o outro. É o outro, é o número 3, que É que é inferior. É este, pois. Não, o outro é só este é o 2000 e número tal. 2. Este é o número 2. O número 1 é 31.800. Mas o número O número 2... Não vai. Ah, está bem, pronto. Mas era o que eu estava a dizer. Este é o número 2. Pronto. Muito bem. Não sei se há alguma questão sobre isto. Tenho só aqui uma dúvida, que até nem se põe propriamente com o número 2, mas depois com o número 3. Aqui, portanto, está, fala que, por exemplo, que os suítes não está, será a unidade de saúde a fornecer, Sim, a fornecer. certo? E depois o número 3 é novamente os suítes. É outros outro. suítes? São outros. Ah, ok. São. Pronto, Não é era só- duplicação, é... Sim, senhor vereador. No final do documento, se verificar, tem a lista de todos o que foi retirado. No final da proposta, Sim, tem a sim. listagem dos Ah, trabalhos pois, mas a menos, com como os eu nomes não- técnicos e tudo isso. Não domino Mas esses da termos. 4, do ponto 4. Do ponto 3 e do ponto 4, tem as listas. E do outro que é Sim, só- mas a dúvida é porque repete a questão dos suítes. Sim, mas são dois... Sim, faz favor, doutora Carla. diferentes, porque a obra previa um determinado tipo de switch que não satisfazia integralmente, penso que é assim, as necessidades que a USF tem. E então eles decidiram ser eles a colocar este tipo de aparelhos de acordo com aquilo que é A exigência técnica que tem. Exatamente, é isso. E então apareceu primeiro um, que eles pediram para ser eles a colocar, e depois apareceu o outro, que eles também disseram que não era tão adequado, e eles depois decidiram que punham eles. Basicamente foi Mas, isto. Pronto, mas eu imagino não, que é, isto- não é duplicado, são Não, são coisas dois. diferentes. Isto foram dois despachos diferentes, Sim, provavelmente. sim, vieram em alturas Também diferentes. imaginei, mas era só para Sim, esclarecer. e que vieram em alturas diferentes também. Sim. São- Muito bem. Questões sobre... Mais questões não há? Nós vamos abster, porque Muito bem. normalmente é o que fazemos nestas matérias, não pondo em causa, claro, a avaliação técnica e a justeza, mas é algo que temos muita dificuldade em acompanhar, não é? Com muita objetividade, portanto vamos abster. Muito bem. Então, senhora e senhores vereadores, quanto ao ponto 3, trabalhos amenos número 2, empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar da Alpiarça e Arranjos Exteriores, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 4 da nossa ordem de trabalhos é o auto de trabalhos amenos número 3, empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar, e portanto é aquilo que estivemos a falar.
Neste caso também com a questão da informação relativamente aos suítes, e estamos a falar num montante de 2.270,82 €. Não havendo dúvidas nem questões, vamos votar o ponto 4, trabalhos amenos número 3, empreitada de construção da unidade de saúde familiar de Alpiarce e Arranjos Exteriores. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Dar nota já agora neste ponto, porque também tem alguma relevância, tínhamos até hoje já agendado o dia da inauguração desta unidade, mas entretanto convidámos naturalmente a Sra. Ministra da Saúde, recebemos do gabinete dela a indicação que afinal não pode ser naquele dia. O dia tinha sido escolhido pelo Ministério, mas não pode ser, era o dia 15 de julho, e portanto estamos a aguardar que nos indique qual é que é o dia que será, pensamos nós, entre o dia 7 ou 8 de julho, e portanto já do próximo mês. Que é quando a Sra. Ministra terá eventualmente disponibilidade. Depois chegarão naturalmente os convites aos senhores vereadores. E o material e a transferência. Antes disso é feita toda a mudança para a unidade, e portanto ela vai ficar, independentemente de ser logo inaugurada ou não, ela vai ficar a funcionar. Nós contamos ter a obra completamente entregue, já com a limpeza feita, etc., no final deste mês. E depois precisamos de ter o período para fazer a transferência. Primeiro há necessidade de transferir toda a parte informática, que já está a ser também tratada com a ULS, e depois fazemos a transferência de todos os equipamentos e do mobiliário, inclusive o novo daquele que já chegou, porque a ULS é que tem estado a fazer essa aquisição, e que era da sua responsabilidade. Há equipamentos que já chegaram, há outros que ainda não chegaram, mas nós de todo o modo não vamos prolongar muito mais este processo. O centro está pronto, tem condições, pode começar a funcionar, e é isso que vamos garantir. Muito bem. O ponto 5 também é um auto de trabalhos amenos, número 1, relativo à empreitada de reabilitação dos prédios habitacionais do bairro do Eucaliptal, 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes. Este tem a ver efetivamente com alguns erros de medição e de projeto detectados durante a execução da empreitada, e portanto também estão os trabalhos, os que correspondem, estão listados no final da documentação. E estamos a falar de um valor de 13.722,96 €. Os erros detectados estão repartidos por várias coisas, e portanto não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não, aplicamos o mesmo princípio. Muito bem. Então, quanto ao ponto 5, o auto de trabalhos amenos número 1 da empreitada de reabilitação dos prédios habitacionais do bairro do Eucaliptal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 é uma proposta de aprovação de venda de artigos no âmbito do Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana, que vai ter lugar dos dias 26 e 29 de junho de 2026, este ano, pontualmente na Reserva Natural do Cavalo Sorraia, dado nós estarmos na iminência de recuperar o espaço do Parque do Carril, que não está ainda recuperado depois da cheia. E, portanto, optámos por fazer o festival este ano, não deixámos de o fazer, mas fazemos-lo na reserva, a proposta é que aprovemos estes valores para a comercialização deste merchandising que vamos ter à venda no festival. Portanto, penso que não há grandes dúvidas sobre isto. Se os vereadores tiverem alguma questão. Eu só tenho uma dúvida. Eu já não me lembro como é que estava no regulamento, mas não é necessário as pessoas adquirirem kit? Não. Não. Okay. Nós transformamos como o formato do festival não é num espaço fechado, controlado, que desse para estar a vender kits de entrada, etc., nós optámos já, o ano passado foi assim que funcionou,
nós optámos por não ser necessário adquirir nenhum kit, transformámos aquilo que eram os elementos do kit em merchandising que as pessoas podem adquirir, se quiserem, e há pessoas, inclusivamente, a adquirir sem sequer usarem no festival, para levar para casa, para terem... mas depois o festival funciona tal qual como funcionou o ano passado, sem essa necessidade. Os artigos não são unicamente referentes ao festival, não é? São também à promoção geral do município. Certo, há artigos que são referentes só ao festival, as taças de barro, os pratos, as canecas, etc. Porque tem o... E depois há artigos... Os outros que são à semelhança do que estavam ano passado na Alpiaga, certo? Certo. Os outros são merchandising promocional do município. Penso que a t-shirt é capaz de ter alguma impressa, algumas coisas não só do município, mas haver t-shirts específicas, não tenho a certeza, mas a maior parte são personalizadas, portanto a maior parte dos outros elementos são elementos de promoção do município. Podemos votar? Podemos, nós vamos abster também relativamente a este ponto. Muito bem. Enfim, vocês fazem a proposta, nós também temos dificuldade em perceber se é exatamente a mesma que nós faríamos, portanto, vamos abster. Muito bem. Então, assim sendo, vamos votar o ponto 6, proposta de aprovação da venda de artigos de merchandising no âmbito do Festival Gastronómico 2026, Sabores do Campo e da Charneca Ribadejana. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 7 é uma modificação orçamental, a revisão orçamental número 3, diz respeito, sobretudo, à inclusão da contrapartida do município no âmbito das brigadas de sapadores florestais, que são contratadas também no âmbito da CIMLT, e depois da incorporação de receitas com serviços recreativos e receitas com serviços culturais, entre as quais aquela que acabámos de aprovar agora, mas que também terá lugar depois em termos de integração. Estamos a falar daquelas atividades onde foram cobrados bilhetes e, portanto, têm que ser integradas também do ponto de vista orçamental, e a alteração visa incorporar estas, como transferências de capital, estas receitas dos serviços recreativos e dos serviços culturais. Não sei se há alguma questão sobre este assunto. Eu só tenho uma pergunta, posso? Portanto, aqui foram-se retirar algumas verbas que estavam destinadas à creche e à biblioteca para abrir estas rubricas. Mas no início, porque é que não veio logo, se já se sabia que se ia haver este gasto com os sapadores? Porque não se sabia, ou seja, no âmbito da CIM, não tinha ainda sido definido se continuava a fazer a contratação dos sapadores ou não. E como é que se ia organizar o trabalho das brigadas de sapadores. Como sabem, as brigadas de sapadores prestam serviços no município e depois prestam serviços próprios da Autoridade de Proteção Civil. Nós aqui, relativamente à contratação dos sapadores, não tínhamos logo no início, não tínhamos ainda definido em que modelo é que íamos avançar e, portanto, também não estavam definidos os valores. E por isso se faz agora esta revisão, para se poder fazer o pagamento respectivo. Os sapadores, como também devem saber, dividem-se em atividades pelos vários municípios da CIMLT e o trabalho é de facto um trabalho que nós reputamos de importante, porque fazem trabalho pesado do ponto de vista da garantia dos meios para a limpeza de zonas mais problemáticas relativamente à questão dos incêndios e, portanto, a limpeza de terrenos e a preparação dos terrenos em alturas mais complexas e de intervenção mais difícil e, portanto, foi considerado que era fundamental manter o serviço de chapadores e manter as brigadas a funcionar no âmbito da comunidade. Então, relativamente ao ponto 7, que é uma modificação orçamental, a revisão orçamental número 3, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 8 é a prestação de contas consolidadas. Os documentos também estão
na posse dos senhores vereadores. Não sei se há alguma dúvida sobre, basicamente, o documento reflete a prestação de contas das várias, quer do universo do município, quer das várias entidades que são, cujas contas são consolidadas neste momento e neste documento. Portanto, não sei se há alguma questão que possa ajudar. Sim. Não, nós vamos também abster, como fizemos relativamente às contas, sem prejuízo desta questão ser depois, por parte da CDU, melhor discutida na Assembleia Municipal. Portanto, realmente, como foi dito, não é? Isto é a consolidação das contas, são as contas que foram apresentadas, integrando aqui as águas do Ribatejo, não é? Portanto, a Agroalpiarça já não é? Já deixou, portanto, foi esta a primeira vez. Sim, A Agroalpiarça. Exato, um período de consolidação agora É só águas do relativamente às Ribatejo. águas do Ribatejo. E, portanto, nós vamos abster. Sim. E é só. Não. Muito bem. Então, sendo assim, eu vou pôr o documento à votação. Relativamente ao ponto 8, que é a prestação de contas consolidadas do município, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Passamos agora ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 9, Festival Nacional de Folclore, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, isenção do pagamento de taxas. Como sabem, o rancho faz o seu festival num espaço ao ar livre, pelo qual, neste caso até é por causa do ruído, penso eu, havendo lugar ao pagamento de taxas, dada a sua natureza de associação, promoção cultural do nosso município e com interesse para a manutenção da sua atividade e, portanto, é proposto, como é habitual também, a isenção do pagamento da taxa no valor global de 28 euros. Não sei se há alguma questão. Tenho só uma questão. Isto, como o festival já foi, isto não deveria ser para ratificação? Não, Porque ainda não foi despachado. Pois, não foi, exatamente. Se a gente não isentar, cobrávamos agora. Sim. Sim. Não, é mesmo. Depois tinha só que Sim. tinha só que uma palavra que faltava aqui, uma letra, que era na proposta. Cá no final da proposta, a realização do evento é nacional e está acional. Acional. Do evento Festival Nacional, até devia de estar. Do evento Festival Nacional de Folclore. É isso, não é? Isto comeu aqui. Muito bem. Então, vamos votar o ponto 9. Festival Nacional de Folclore, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, isenção do pagamento de taxas devidas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos, não há público na sala e, portanto, eu ia pedir à doutora Carla Borba, por favor, que nos leia a minuta da ata.